que em mulher é mais difícil de diagnosticar. É mesmo? Tem isso? É. Por quê? Aí que tá. São vários fatores e a gente não sabe quanto de cada fator afeta nessa questão do diagnóstico. Primeiro, a dificuldade de diagnóstico, tanto que você escuta que cada vez o diagnóstico do autismo a porcentagem de autistas na sociedade é cada vez maior. Exemplo, daqui a pouco vai estar 30-1. E a cada 5 crianças, 5 autistas, 4 seriam meninos e 1 seria menino, por exemplo. Esse daí seria o último que eu escutei nesse ponto. Mas daí tem vários fatores que falam. Primeiro, a questão genética, que falam que... Existe até um exemplo que no podcast eu tinha apresentado, que é como se fosse um copo, onde as características do autismo, se fossem colocadas, normalmente se apresentaria o autismo quando ele transbordasse. É como se no menino, no homem, o copo fosse menor. Então ele transborda mais fácil. Mais fácil. Ao mesmo tempo, temos a questão social. Mulheres, pelo menos culturalmente, são mais acostumadas a ter uma cobrança maior da família. Então, normalmente já são mais trabalhadas pela própria família desde antes. Vamos dizer assim, só recebem o tratamento dentro de casa. Pelo menos isso nas gerações mais antigas. Mas também as mulheres têm uma facilidade de mascaramento, de conseguir copiar o que tem ao redor, muito maior do que a dos homens. E terceiro, a gente também pode falar da questão... como que eu posso falar? De certa forma, viés da medicina. Porque é aquela questão que a gente muitas vezes usa a criança, um homem branco, como o modelo base. Daí a gente esquece que, às vezes, até de cor para pessoa, já existe diferença em características que apresentam, não dentro do autismo, mas qualquer coisa na medicina. E, aparentemente, na mulher, o autismo se apresenta de uma forma um pouco diferente do que do homem. Mas só que, como na época era muito mais visível o autismo nos homens, e, basicamente, tudo que foi se estudado foi basicamente usando o modelo de um homem, basicamente uma criança. Na verdade, nem um homem, realmente a gente pode falar de criança, porque até hoje em dia as pessoas esquecem que a autista cresce, vira adulto, vira idoso e tudo mais. Então não é o caso nem disso. Simplesmente não se tem tantos estudos a respeito de como que o autismo se apresenta nas mulheres. Não, vamos dizer assim, no geral, acreditamos que que é realmente bem semelhante, mas se levarmos em conta também a questão cultural, levar a questão biológica e tudo mais, realmente é mais difícil de fazer o diagnóstico na mulher. Tanto que, normalmente, em mulheres, existe bastante a questão do autodiagnóstico, delas mesmas procurarem o diagnóstico. Isso já na fase adulta, quando conhecem a respeito sobre autismo. Que coisa, né? Mas também aquele negócio, normalmente, às vezes é diagnosticado, às vezes, como, não vou dizer histeria, porque coisa de histeria é diagnóstico de 200 anos atrás. Mas a questão é diagnosticado como timidez, ou como... na verdade, eu não lembro os exemplos, porque... Eu já vou falar sobre fobia social. Fobia social fobia também. social, né? Às vezes existem esses diagnósticos diferentes que passam por várias coisas, mas não esquecem de levantar a possibilidade do autismo. Mas também é como eu falei, da questão do viés. Ao mesmo tempo que são menos mulheres, às vezes a gente pensa, mas ela é mulher, será que realmente pode ser autismo? Normalmente já é descartado com mais antecedência. Não vou dizer porque o profissional é um mau profissional ou por uma prática ruim, mas é aquela questão da rotina. Você não vê tanto em mulher, então você começa a deixar de acreditar que possa ser no caso dela. Então precisa melhorar isso também, né? Sim, com certeza. Bastante. E nossa, isso foi uma curiosidade, eu não sabia disso. É muita coisa envolvendo a questão feminina do autismo mesmo. Você vê que até nisso... O machismo tá gritando, né? Até na minha boca já ficou aquilo. Loucura. Mas eu falo isso porque, querendo ou não... Eu fiz uma explicação um pouco mais elaborada, porque isso é uma questão que às vezes você escuta só um ponto ou só outro. Às vezes a gente fala... Você vai escutar às vezes uma pessoa falando que a mulher é subdiagnosticada porque o estudo é feito só com base no homem. E outra você escuta que mulher é subdiagnosticada por causa da questão genética. Você esquece de... Muitas pessoas às vezes colocam um ponto, mas esquece que existe discussão. Essa discussão é um pouco maior mesmo. E daí às vezes... É mais para criar uma conscientização a respeito disso mesmo, porque realmente eu já vi pessoas muito inteligentes dentro do ramo, às vezes não falando dessa questão por inteiro mesmo. E eu, pessoalmente, às vezes fico confuso no sentido, eu recebo uma informação nova e eu fico, eles estão falando como se fosse realmente só isso, ou eles só estão estudando aquela parte, exemplo da questão genética? Sim. Porque eu já escutei todos esses pontos,
mas não necessariamente escutei todos esses pontos ao mesmo tempo. Eu, inclusive, já vi uma matéria na Cultura de um estudo internacional que eles testam os homens para tomar medicação, que infartaram e fizeram várias coisas, e não testam nada nas mulheres. Tinha um médico, que eu não lembro o nome, que ele tinha um consultório, né, que estava crescendo, que ele fazia os estudos com o corpo feminino, porque só tinha com o masculino, por isso que muita mulher passava mal, não fazia resultado, porque ele explicava que era muito diferente, e que falta muito isso ainda, porque testa tudo muito no homem e falta testar na mulher. Então eu fiquei assim, nossa, não sabia disso, aí eu assisti, muito interessante a matéria, e como precisa mudar isso. Isso é um ambiente na verdade, isso é um ambiente de estudo que dá pra dizer realmente muito novo. As pessoas, eu tenho a impressão que às vezes achavam, temos o homem branco como referencial e vamos usar eles como tudo. Eu até penso, gente, a gente não, isso é tão automático pra eles que eu não posso considerar isso malícia. Eu acho que isso é uma coisa que ficou tão automatizado que ninguém parou pra pensar, pera, mas isso realmente funciona pra todo mundo ou isso é... Porque realmente tem uma coisa tipo, remédio pra dor de cabeça. Vamos usar uma pessoa... Você não espera que só porque o seu cor de cabelo é diferente que vai dar efeito diferente ou não. Não vou dizer que é só um viés da medicina, mas acho que é uma coisa que realmente começou só a ser estudada muito recentemente também. Acaba sendo uma cultura que já está há muito tempo. Ficou há tanto tempo enraizada que ninguém parou para pensar. E precisa melhorar. Eu falo para não pensar que é só malícia também. Às vezes realmente é ignorância. Mas tem essa cultura também que é aquela coisa. Mas é uma cultura que precisa ser revisitada, com certeza.